Olha, nós podemos concluir que esse anjo ele é Jesus por algumas razões que nós já vimos nos capítulos anteriores, né? A descrição do anjo vai ser semelhante a muitas coisas que nós já vimos no próprio livro do Apocalipse, que nos levam a concluir com bastante segurança de que esse anjo poderoso se trata de Jesus, e isso é um consenso praticamente entre os escatologistas, estudiosos do Apocalipse, da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento, de uma forma geral. Está enumerado aqui em algumas dessas características para facilitar a nossa didática, né? E é importante a gente só continuar sabendo que viemos imediatamente do capítulo 9, que era a sexta trombeta. Nós temos a continuidade aqui, ó, João arrebatado, tendo uma visão do céu, só que a gente entende como mundo espiritual. No entanto, está interferindo diretamente na terra. Sabe que João do céu está tendo uma visão de um anjo, que conforme a descrição que a gente lê no capítulo 10, ele está com seus pés em terra, a saber realmente o nosso planeta. Então são interferências agora que extrapolam o âmbito espiritual, né, o que a gente chama de céu, mas já entendemos como mundo espiritual, e começam a interferir na terra. Então a primeira característica que nos dá segurança para afirmar que esse anjo poderoso é Jesus. Ele está envolto em uma nuvem. Tá? É envolto, não é vir sobre as nuvens. Aqui ainda entendemos que não é a parousia, a volta de Jesus visível sobre as nuvens. Aqui ele está envolto em nuvens, quer dizer que as nuvens o vestem. Isso, evidentemente, faz bastante diferença no entendimento. E olha só, as pernas dele são como colunas de fogo. Então, envolto em nuvens, pernas como colunas de fogo. Aqui, claramente, uma referência ao cuidado de Deus lá no Êxodo. A gente tem conhecimento de que quando o povo sai do Egito, após a 10ª praga, que é o contexto que a gente vem estudando aqui, essas interferências das trombetas como sinal de alerta conclamando ao arrependimento, elas são sinais de alerta, assim como as pragas no Egito, para que o povo saísse debaixo do jugo do faraó. Então, a visão que João tem aqui do anjo poderoso, a primeira coisa que ele repara, está envolto em uma nuvem e tem pernas como colunas de fogo. Não é a descrição própria que a gente vê em Apocalipse de pés como latão reluzente, porque aqui não se trata exclusivamente aos pés, mas pernas como colunas de fogo e ele envolto numa nuvem. Essa referência é o povo saindo do Egito no deserto, onde durante o dia uma nuvem os acompanhava para que eles não fossem severamente afligidos pelo calor do sol do deserto, né? E à noite, para que o frio do deserto também não os acomedisse ali, eles eram protegidos por coluna de fogo que os aquecia e guiava pelo caminho na escuridão profunda. Então nós temos primeiro essas duas referências, como se Jesus estivesse lembrando: eu sou aquele que era a nuvem durante o dia para os proteger e a coluna de fogo durante a noite. Tá? Isso também é um entendimento bastante comum entre os escatologistas, não é segredo para ninguém, essas referências ao Êxodo. Assim como todo o Apocalipse, João usa especialmente Gênesis e Êxodo para explicar o cotidiano aqui. É sempre importante lembrar, o povo aqui está debaixo do jugo do Império Romano, na figura de Domiciano, que tinha recém-instituído o culto ao imperador como divindade ainda em vida. Isso era após a morte, a partir de Júlio César, mas agora com Domiciano mudava. O povo estava sob perseguição, o povo estava sob a dúvida, será que Jesus de fato voltaria e cumpriria a sua palavra? O povo aqui estava sem saber se Jesus ressuscitado voltaria, se ele tinha assumido de fato o poder que ele disse que teria, e eles estavam no contexto pós-destruição do Templo de Jerusalém, visto que o nosso entendimento é que o Apocalipse é escrito entre 95 e 96 depois de Cristo, e o ano 70 é o ano da destruição. Então há todo um contexto. Jesus diz que após a destruição do templo ele viria, todas as coisas acabariam. Nós continuamos no jugo do Império Romano. Jesus morreu e nem sinal dele mais. Então havia todo um pano de fundo muito importante de ser considerado, porque as figuras de linguagem, as metáforas e as referências à história do Antigo Testamento via de encontro a essas necessidades do povo. Por isso que Deus vai sempre reafirmando. Você vai ver, por exemplo, o segundo aspecto da característica desse anjo poderoso.
ele tinha um arco celeste, né, conhecido secularmente como íris, nós já falamos sobre isso, que vinha sobre a cabeça do anjo poderoso. Lembra da promessa de Gênesis? E aqui é a lembrança de que Deus faria uma aliança com o homem e jamais se esqueceria de que o mundo não seria destruído novamente pelo dilúvio. Temos 3 lembranças. A lembrança da coluna de fogo, da nuvem durante o dia, protegendo do sol e do arco celeste, a promessa de Deus no início da humanidade. E o interessante é que nós estudamos capítulo 4, que é a teofania, o vislumbre da glória de Deus, e estudamos o capítulo 5 agora há pouco, mostrando a glorificação do Cordeiro, o Cristo glorificado, se achando digno de abrir os selos. E aí os dois passam a ser um, e você vê aqui aspectos de Deus na figura do anjo poderoso que sabemos que é Cristo. Então o aspecto de Deus é assimilado pelo Cordeiro, onde agora o Cordeiro passa a aparecer com o Pai, passa a misturar-se as figuras, a saber, os dois sendo um só. Terceiro aspecto, a face dele era como o sol. Aqui sim nós temos tanto a testificação do capítulo 1, que o capítulo 1 vai dizer que ele tinha o rosto resplandecente como o sol, que nós estudamos já o capítulo 1, Cristo se apresentando glorificado a João, antes dele escrever as mensagens das 7 cartas para as 7 igrejas da Ásia, mas também é uma referência muito importante, porque é a posição do tabernáculo lá no tempo de Moisés, onde a entrada leste, que ficava o estandarte da bandeira do leão, da tribo de Judá, era onde o sol aparecia e iluminava o interior do tabernáculo, dentro do lugar santo. Isso é uma referência ao Cristo, o sol se pondo, né, o sol da justiça, no lado leste, no estandarte do leão da tribo de Judá, e a luz do sol entrando no lugar mais sagrado e profundo do tabernáculo de Deus. Então, Cristo com a face resplandecente, como o sol, é o sol da justiça, é a testificação da visão do capítulo 1, de que se tratava da mesma pessoa que apareceu glorificada a João antes de começar a escrever o conteúdo das 7 cartas. E a questão dos tabernáculos, a gente viu isso, e vimos a posição, né, dos acampamentos de Israel ao redor do tabernáculo, quando estudamos também o aspecto dos seres viventes que ficavam ao redor do trono de Deus. Então isso não é novidade para nós, visto que nós estudamos há pouco tempo esses aspectos, tá? Quarta característica aqui que nos faz crer com segurança que esse anjo é o Cristo. Ele está segurando o livro aberto. Os pés dele, eles estão sobre o mar e a terra. Ele tem voz como que de leão, não é voz de leão, é um grau comparativo, é uma voz como de leão, ou seja, uma voz parecida com a voz de um leão. E aqui você tem um momento em que a voz dos 7 trovões que bradam no momento que o anjo toma a posse, da qual João não foi permitido escrever o conteúdo da mensagem das 7 vozes dos 7 trovões. Nós podemos entender algumas coisas aqui. O livro agora completamente selado, o livro totalmente aberto e o seu conteúdo revelado, o anjo ele pode jurar por aquele, né, que nós vamos ver em seguida. O anjo tem aspecto do Cristo glorificado, o anjo rememoriza, traz de volta à memória do povo de Israel o cuidado e as promessas de Deus no princípio dos tempos, para lembrar de que se trata daquele que prometeu e que é fiel para cumprir. Você tem ele numa característica muito importante. Aqui ele está com os seus pés, um pé sobre o mar e outro pé sobre a terra. Essa figura ela é importante, lembrando desse contexto que a gente está falando, do povo, do Império Romano nessa época. Nós estudamos há pouco que muitos dos avisos eram para o Império Romano, para que se arrependesse, assim como a Babilônia foi avisada, a Pérsia foi avisada, o Egito foi avisado. Nós estamos entendendo que esse contexto de trombetas, haja vista que estamos ainda na 6ª trombeta, tá? O capítulo 9 não encerra a ação da 6ª trombeta, até porque nos escritos originais não existe separação por capítulo e versículo. Essa separação é feita posteriormente, muito no futuro, para facilitar os leitores fora do mundo do Oriente Médio a identificar e facilitar a memorização dos textos sagrados.
não tem essa separação por capítulo e versículo que nós conhecemos. Então o texto aqui está corrido nos originais. O que a gente entende por capítulo 8 e 9, e aí o início do 10, faz parte de um texto só ininterrupto. Então estamos aqui ainda sobre a ação da sexta trombeta, estamos aqui ainda às vésperas de se concluir o segundo ai. Não se deixe enganar pela divisão de capítulos achando que um assunto se encerra. Aqui é a continuidade do que resulta a sexta trombeta, tá? O sexto aviso aos homens, ainda é parte do segundo ai. Então veja que aqui Cristo, com os pés sobre o mar e sobre a terra, ele está fazendo uma replicação de uma figura muito comum dos romanos, que tinham por hábito, né, principalmente quando chegavam num ambiente que estavam saindo do mar para entrar numa terra onde eles iam desembarcar, eles colocavam um pé sobre a água e um pé sobre a terra e usavam a expressão mare nostrum, que é do latim o mar é nosso, que era uma clara referência a todo o domínio do mar Mediterrâneo que eles tinham no seu período de Pax Romana, de auge do Império e do domínio romano. Eles tinham essa expressão de pisar um pé em água e um em terra seca e dizer mare nostrum. Essa informação ficou bem explicada com Luiz Saião, nesse estudo do Apocalipse que eu já falei que ele tem. Isso é muito interessante, porque é uma característica que, assim, se não tivesse essa informação, eu não entenderia o Apocalipse. Não chega a ser esse extremo. Mas é importante entender, porque isso permite manter no raciocínio que a gente constrói lá do começo, dizendo que esse é um texto específico para o povo dessa época, com essas características, para essa realidade debaixo daquele império. Então isso é muito significativo quando você entende o Mare Nostrum, uma referência ao Império Romano dizendo eu possuo a terra e o mar, e aí o anjo poderoso prestes a fazer o juramento, com o livro aberto, né, o pergaminho já não mais selado, ele jura, é como se ele dissesse, eu agora sou o dono da terra e do mar. Esse é um recado para os romanos, visto que é uma sexta trombeta, um aviso a eles, mas é um recado para o povo de Deus. Olha, o império que está oprimindo vocês, que diz que é dono do mar e da terra, esse mar e a terra agora são meus, tá? E aí, a voz dos sete trovões, que não é permitido a João escrever o que elas dizem, eu tenho um entendimento baseado na forma como eu estou construindo esse raciocínio em todo o Apocalipse, tá? Inclusive é um entendimento que tem algum comentário parecido com isso, mas que não afirma exatamente igual eu estou afirmando aqui, que é no livro de Richard Bauckham, né, que eu tenho usado como referência, Lendo o Apocalipse com Responsabilidade. Eu entendo, com base simplesmente em dedução, em conclusões a partir do estudo, que os trovões eles revelam o momento da parousia, a conclusão das promessas. Tá? O texto seguinte a gente vai entender um pouco por que eu construí esse raciocínio, porque eu acho que é isso, tá? Mas não tem problema você discordar, porque assim, realmente é uma coisa mais do meu entendimento. Eu entendo que as vozes dos sete trovões, que o trovão está na teofania de Deus, que a gente vai ver de novo, eles estão revelando o dia e a hora do cumprimento pleno, visto que os selos foram todos rompidos e vai se dar o último aviso com a sétima trombeta, e aí a gente vai ver o que acontece nela. Eu entendo que é isso, mas baseado no que vem a seguir, daquilo que tanto o anjo poderoso fala quanto aquilo que Deus manda João fazer, né, principalmente sobre não escrever o que os trovões falam, ou seja, eu entendo que os trovões eles dizem a exatidão do cumprimento de toda a profecia. E aí Deus fala para João, você não está autorizado a escrever sobre isso agora, e aí fala, importa que você ainda profetize novamente, tal, a gente vai ver isso daqui em instantes, mas eu acredito que as vozes elas falam algo da parte do cumprimento que não era permitido porque ainda tinha algo a se cumprir. Então naquele momento João tem a visão da conclusão, tanto que a partir da sexta trombeta, eu acredito que as visões começam a ficar mais direcionadas da volta de Jesus em diante. Apesar de que o paralelismo progressivo, a prolepse que a gente tem mantido aqui essa linha com honestidade, e tem mantido ela
estruturalmente em todo o estudo, ela vai daqui a pouco recapitular e explicar um pouco mais sobre esse período da igreja, os avisos das trombetas, a reação do império mundano em relação àqueles que são selados por Deus. Tem várias e várias recapitulações. Eu acredito então que o conteúdo das vozes dos trovões é o cumprimento da profecia com exatidão, seria ali dia, hora, momento, de que forma, e Deus não permite que João o faça. Eu entendo, inclusive, como eu já mencionei há pouco aqui mesmo no estudo, de que João, baseado nessa experiência que ele tem com Cristo e saber das coisas que iriam acontecer, e vendo Cristo glorificado e poderoso, isso impacta inclusive na forma como ele escreve o Evangelho quando ele volta para Éfeso. Tanto que o Evangelho de João é o único focado na divindade e no poder de Cristo, não tanto na história como você vê em Mateus, Marcos e Lucas. Eu tenho esse entendimento, principalmente porque Deus vai dar uma ordem para João que profetize novamente a povos, nações e línguas, e isso influencia de uma certa forma a maneira como João escreve o Evangelho, principalmente focando na divindade do Cristo. Tá? Mas isso aqui é um pensamento, um entendimento meu, uma conclusão a que eu chego, mas eu te deixo bem à vontade para discordar, porque isso tudo vai da minha interpretação das formas como as coisas estão escritas. Tá? Meu embasamento são esses textos, eu só estou olhando para eles dessa maneira, e é uma conclusão que eu chego e entendo que não é nenhum absurdo. O máximo que pode estar acontecendo aqui é não ser, uma vez que o conteúdo não é descrito, a gente não tem ideia do que ele fala, não tem nenhum problema você discordar de mim. É só uma especulação que eu tenho baseado em interpretação de algumas coisas que acontecem em razão dessas vozes terem sido faladas em seguida, tá bom?